ativo, tá? O ativo, então, a informação ela pode ser considerada um ativo, certo? E o que, que você recomenda? Pegar essas informações e classificar elas, tá? Como de acordo com o que for necessário, tá? Não existe uma regra de classificação, mas sim uma forma que a empresa pode criar para classificar as informações. E ter rótulos e tratamento de informação, né? Toda informação que chega a uma empresa, seja ela virtual ou não, ela deve ser tratada, tá? E levada em consideração. Outro tópico é segurança e recursos humanos, tá? Apesar de a gente estar tratando de uma empresa virtual, o recurso humanos existe aí por trás, tá? Na verdade, o objetivo do recurso humano é assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros atendam suas responsabilidades, estejam de acordo com seus papéis e reduzir o risco de roubo, fraude e mau uso de recursos. Bom, na empresa virtual, numa empresa digital, às vezes a mão de obra que o dono da empresa necessita ela é bem menor do que numa física, como a gente já discutiu nas aulas anteriores. Mas ainda existe a necessidade dos recursos humanos, tá? Só que aqui no ambiente virtual ela vai estar mais para o lado do consumidor do que para o lado do vendedor. Porém, o recurso humano aqui ele visa algumas coisas. Coisas antes da contratação de pessoas, tá? Designar papéis e responsabilidades. Aqui não só contratação, mas parcerias também no caso do comércio digital. Seleção de pessoas, né, ou serviços, termos e condição de contratação de direitos de acesso. Então, aqui tem esse lado, né, mas também existe aí no comércio eletrônico. Ainda faz parte do direito humano assegurar, né, que os recursos humanos sejam mantidos, né, que os direitos sejam mantidos entre ambas as partes, contratante e contratado, durante a contratação, depois da contratação e assim por diante, cobrar responsabilidades não só da direção, como está aqui, mas de ambas as partes, conscientização, educação, treinamento em segurança da informação. Aqui já está focado, na verdade, para uma ideia de comércio eletrônico digital, ou seja, pegar quem está trabalhando ali contigo e deixar ele a par de que tem que existir uma responsabilidade com a segurança da informação. Então, ele também visa empregar em um processo disciplinar, fazer um encerramento ou mudança de contratação, caso for ser encerrado algum contrato, ou mudar os termos do contrato, encerrar atividades, ajuda a classificar e a melhorar ou evoluir os ativos da organização e tem também a parte de retirada de direitos de acesso, que trata aí do acesso a um site ou a administração de um site ou de um comércio digital. Então, se tratando de recurso de comércio digital, o recurso humano também leva em consideração isso. 9. Segurança física do ambiente. Qual que é o objetivo? Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da organização. Se tratando de comércio digital, isso daqui, na verdade, é o acesso não autorizado, ele é o acesso ao site, né, não autorizado. Então, aqui não tem o acesso físico, mas sim o acesso digital. Porém, dá para fazer algum paralelo, tá? E seguir as diretrizes desse tópico aqui também. Porque aqui, né, nesse tópico prevê que existem áreas seguras, tá? Num site pode muito bem ter áreas seguras. Por exemplo, o momento que você gera um boleto, que as informações são criptografadas, uma transação bancária com cartão, onde as informações têm um certo nível de segurança e assim por diante, tá? Então, são traçadas essas áreas, são traçados parâmetros e perímetros de segurança, tem um controle de entrada de informações, tá? Tem segurança aí, no caso fala segurança em escritórios, salas e instalações, no caso aqui deve ser cuidado da segurança do site, com tudo que a gente já falou antes, antivírus, servidor,
correção de bugs em sistema, firewall e dentre outras coisas. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, tá? Ter proteção contra ameaças, né, que você pode sofrer, trabalhar em áreas seguras. Esse ponto aqui já não tem muito a ver com o comércio digital, tá? Porque a internet, qualquer um pode encontrar o seu site. E acesso público e áreas de entrega de carregamento. Isso daqui também, né? Um comércio digital, o acesso é público, qualquer um pode acessar e ver, né? Normalmente a maioria dos comércios são assim. E existe aí a parte de entrega e carregamento de mercadorias, que também tem a ver aqui com essa questão da segurança física. Bom, ainda é previsto segurança de equipamentos. Aqui no caso, esses equipamentos, no máximo seria o servidor onde está anexado, né, o seu site lá, o servidor que mantém o site no ar, certo? É a instalação e proteção dos equipamentos. Também está ligado com o servidor ou o computador no qual você trabalha ou quem te ajuda trabalha. Utilidades, tá? Em geral, qualquer tipo de utilidade que for agregada ao ambiente físico tem que ser passada por rigorosos parâmetros de segurança. Aqui no caso da segurança, especificamente de sites, segurança de cabeamento, tá? Os cabos que ligam um computador a outro, ou roteadores, internet, dentre outras coisas, isso tem que ser seguro, tá? Para não ter problemas. Manutenção de equipamentos em dia, segurança de equipamentos fora das dependências da organização, no caso, se você terceirizar algum serviço, como por exemplo de hospedagem, reutilização e alienação segura de equipamentos, caso for existir essa reutilização, ou seja, eu, dono de uma empresa digital, vou comprar equipamento de uma outra empresa digital que abriu falência e está vendendo lá os máquinas dela, os computadores, por exemplo. Então isso tem que passar por um parâmetro rígido de segurança e a questão de remoção de propriedade, caso seja necessário passar um equipamento de um lugar para outro. O 10º termo, gestão das operações e organizações, né, que tem o objetivo de garantir a operação segura e correta dos recursos de processamento de informação. E como é que isso funciona? Primeiro, procedimentos e responsabilidades operacionais. Cada um que opera um sistema de venda, seja ele um comércio eletrônico, tem procedimentos a seguir e responsabilidades atribuídas. Então, essa gestão aqui, ela prevê que isso é atribuído a pessoas. O 10.1.1, tudo é documentado, tá? Então, todos esses procedimentos e responsabilidades atribuídas são documentadas. Caso exista alguma mudança, isso é documentado também. Isso se chama gestão de mudanças. Segregação de funções, tá? Passar funções de uma pessoa para outra, ou delegar funções, também passa por rigorosos controles aqui. E separação dos recursos de desenvolvimento, teste e produção. Aqui no caso, quando você vai criar um site não é muito a nossa área esse tópico, não. O 10.1.4. Bom, então aqui tem uma série de outras coisas onde a gestão de operações e comunicações está envolvida. Por exemplo, o gerenciamento de serviço terceirizado, né? De entrega, por exemplo, de produtos, que seria algo muito usado no comércio digital. Se você vender um serviço de entrega de serviço, também. Monitoração e análise crítica desse serviço terceirizado, se está ocorrendo como o devido ou não, se essas empresas terceirizadas elas trabalham de uma forma satisfatória, gerenciar mudanças nesse serviço terceirizado, caso seja necessário. Tem a questão do planejamento e aceitação de sistemas, tá? Seja ele de qualquer nicho, seja sistema computacional, operacional, um sistema novo de trabalho e assim por diante. Tá? Gestão de capacidade, aqui no caso de recursos mesmo, tá?
Aceitação desses sistemas, caso haja alguma mudança de sistema, deve ser medido o nível de aceitação desse sistema dentre as pessoas que trabalham com esse sistema e dentre as pessoas que acessam esse sistema. Proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis, que são os vírus, né? Controle desses vírus, tá? Seja ele de qualquer nicho. Tem que gerenciar cópias de segurança, o famoso backup, tá? Se eu tenho um site ou algo assim, eu tenho que ter backup das minhas informações, porque essas cópias são as cópias de segurança que vai fornecer segurança caso haver uma invasão e eu perder tudo. Então tem que gerenciar a segurança dessas cópias. Gerenciar também a segurança das redes de computadores contra invasão, controlar níveis de acesso, quem acessa ou não, dentre outras coisas, tá? E seguranças desse serviço, que eu já citei anteriormente, né, que é fazer esse controle de acesso da rede. Bom, então aqui o 10 ele verifica ainda mais algumas coisas. Quando a pessoa vai manusear instrumentos de mídia, tá? Dentro do comércio eletrônico, ou seja, seria um pendrive em um computador, um DVD ou algo assim, isso são mídias, tá? Então deve ser gerenciado e feito o manuseio correto disso, com segurança, tá? Gerenciamento de mídias removíveis, no caso de um pendrive ou alguma outra coisa. Gerenciar o descarte, caso isso for acontecer, tá? Eu uso um pendrive no trabalho, eu vou descartar isso, eu tenho que ter uma forma correta de descarte para ninguém ter acesso às minhas informações. Não basta só ir lá e formatar o pendrive. Existem meios onde algumas pessoas conseguem, mesmo depois de formatado o pendrive, recuperar informações de lá. Então, deve ser feito o descarte de forma efetiva mesmo. Tá? Segurança de documentação de todos os sistemas e todos os procedimentos, né, de tratamento de informação. Gerenciar também as trocas de informação entre qualquer parte, né, que envolva um comércio eletrônico. Ter políticas e procedimentos para essas trocas de informação, ou seja, níveis de acesso à informação, informações que qualquer um pode ver, informações que somente algumas pessoas podem ver, ou informação restrita que somente o dono ou a gerência vê. Acordos para troca de informação, tá? Caso for haver uma troca de informação, é interessante existir esses acordos. Verificar quais mídias minhas estão em trânsito ou não, caso esse seja algo que ocorra, né? Sair, por exemplo, gravei um DVD aqui com informações de venda. Eu vou pôr isso em trânsito para chegar na minha filial. Como eu vou gerenciar isso, né? Como são gerenciadas mensagens eletrônicas, tá? Aqui cabe a ideia dos e-mails corporativos, são mais seguros. Sistemas de informação de negócio. Aí você adota um sistema de informação para gerenciar o seu negócio. Normalmente, se você contrata alguém para fazer um site para você, esse sistema já é fornecido. Ainda tem análise de serviços de comércio eletrônico, análise do próprio comércio eletrônico, análise de transações online. Quando eu falo transação online, estou falando de dinheiro, tá? Eu passar um cartão lá no site ou pagar um boleto ou alguma outra forma de pagamento. Tem que ser gerenciadas essas operações também. Informações publicamente disponíveis, o que eu vou divulgar para o meu cliente, né? O que eu vou pôr em público ou não. Monitorar todos os processos. Fazer registros de auditoria, caso existir auditorias na empresa, né, ou no seu ramo de negócio. Monitorar o uso dos sistemas computacionais para saber quem usa, quem não usa, quando foi usado, que horário, para evitar fraudes. Daí, sistema de login e senha funciona muito bem. Proteção das informações de registro, que é chamado de log isso, né? Então, na verdade, é você proteger as suas informações por meio de criptografia, tá? Então, ter registros de log de administrador e operador e registro de log de falhas, ou seja, registrar tudo que acontece no sistema. E sincronização dos relógios
Isso se tratando de computador é muito importante. Quando eu tenho 3, 4 computadores trabalhando com o mesmo sistema, os relógios, ou seja, o reloginho mesmo do computador, ele deve estar em sincronia para os sistemas jogarem as coisas, né, fazer o registro das coisas no horário correto que elas ocorreram. 11. Controle de acesso. Controlar o acesso à informação. Se tratando de comércio digital, o acesso à informação é um dos pontos mais críticos, tá? Não é qualquer um que pode ter acesso às informações do seu negócio digital. Então, por isso, existe nessa lei aqui um tópico que prevê isso. Então, quais são os requisitos de negócio para controle de acesso? Requisitos são o que é primordial para que isso aconteça. Sistema de login e senha, firewall para não ter acesso indevido, criptografia nas duas pontas, acesso não autorizado de pessoas no ambiente de trabalho ou uso no computador ser gerenciado e assim por diante, tá? Então deve ser estabelecida alguma política para controlar isso. Gerenciamento de acesso do usuário, quem vai logar ou não no sistema, quais são os níveis de permissão dessa pessoa. Então isso é interessante, né? Que entra o nível de permissão entre níveis de privilégio. Gerenciamento de senha de usuário para ser senhas fortes, não senhas fracas, para ser mais difícil de ser invadido. Além disso, deve ser feita análise crítica dos direitos de acesso do usuário, né, para garantir que essa pessoa acesse o sistema de uma forma correta, clara e que seja ele mesmo que está acessando. Atribuir responsabilidades a pessoas que trabalham com sistemas digitais de venda, porque aquela pessoa que te ajuda, você que tem acesso ao sistema, ela tem que saber que ela tem responsabilidades quando usa um sistema digital. Uso de senhas obrigatório, né? Equipamento para uso de usuário sem monitoração, ou seja, tudo que o usuário for usar numa máquina ou num computador que esteja trabalhando com o sistema de gerenciamento de um comércio eletrônico deve ser monitorado. Então não pode entrar um pendrive ali sem que seja monitorado. Política de limpeza de mesa, né? No caso de um trabalho digital, a gente está falando de alguém atrás de um computador, né? Gerenciando um site ao invés de uma loja. Então, mesa limpa. Se for um conjunto de 5, 6 pessoas que trabalham para manter o site, toda a mesa limpa para evitar fraudes mesmo, para questão de segurança, né? Falando um pouquinho mais de controle de acesso, não só controle de acesso ao sistema, mas acesso às redes que você trabalha, você fazer uma política de uso dessas redes computacionais, autenticar quem for acessar essa rede, ou seja, se for um usuário externo. Então não ser uma rede aberta, mas ser uma rede de conexão de internet fechada. Usar autenticação em equipamentos de rede. Fazer proteção e configuração de portas de diagnóstico remoto. Isso daqui não vem ao caso para nós, mas é um mecanismo de segurança de servidores, tá? Segregação de redes. Gerenciar quando eu preciso ligar uma rede em outra, tá? Fazer o controle dessa conexão de redes e controle de roteamento de redes. Como é que funciona a comunicação dentro da minha rede, de que forma os pacotes trafegam. Também para a gente aqui da administração não é uma informação muito relevante. Bom, ainda tem aqui alguns outros tópicos, tá? No caso de controle ao sistema operacional, Windows, Linux ou qualquer sistema operacional que esteja sendo usado, deve ser mantido um registro de quem acessa ou não. A ideia de ter login, né, para entrar no sistema é muito interessante, porque dessa forma você identifica e autentica o usuário. Gerenciamento de senhas, somente senhas seguras para acessar os sistemas operacionais. Os utilitários de sistema devem ser usados de maneira controlada, ou seja, só instalar softwares e aplicativos que sejam realmente necessários. Desconectar o computador quando parar de utilizar. Limitar o horário de conexão, somente horário comercial, por exemplo.
Controle de acesso e aplicação da informação, caso seja necessário, né? Restrição de acesso às informações por meio de login e senha no sistema, isolamento de sistemas sensíveis, sistemas que têm um nível de segurança baixo, eles devem ser isolados, poucas pessoas devem ter acesso. Computação móvel e trabalho remoto deve ser gerenciado caso ocorra o home office que a gente fala, né? Ter mecanismos que são seguros para que essa computação, né, ou que esse home office ocorra de maneira segura. E gerenciar então o trabalho remoto. 12. Aquisição, desenvolvimento, manutenção de sistemas de informação. Aqui, quando eu adquiro, eu compro software. Então, o objetivo é garantir segurança à parte integrante de sistemas de informação. Ou seja, essa lei aqui tenta validar aqui todo esse processo de compra, manutenção e desenvolvimento de software. Então, o que ela prevê? Quais são os requisitos de segurança da informação que o software deve ter? Isso vai de encontro com a necessidade da empresa e do mercado. Análise e especificação de requisitos de segurança, tal. Quais são os principais pontos que a segurança deve ser trabalhada? Processamento correto nas aplicações, ou seja, o meu sistema ele gera as informações de uma forma correta, né? Então isso deve ser validado também. Validação de dados de entrada, as pessoas que inserem informações no meu sistema, elas inserem dados de maneira correta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra em um comércio digital, uma loja digital. Aquele site que está lá, alguém comprou, desenvolveu e está ali. Será que por exemplo, na hora de eu fazer o cadastro de usuário, será que realmente existe ali por trás uma validação de CPF, né? Verificar se eu tenho o nome sujo ou não, se vai se dá margens ou não para burlar o sistema quanto aos valores, dentre outras coisas. Então essa integridade ela deve ser mantida. E validação dos dados de saída. Quando eu falo saída, é o que o meu sistema emite para o meu usuário. E aí sim, esses dados estão corretos. Então, na hora que a pessoa faz lá o carrinho dela de compra no comércio digital, insere 10 itens de valores diferentes. Aquela soma que eu estou mostrando para o usuário, ele está realmente correta, por exemplo. Então, ela é validada, tá de fato é isso mesmo. Então, deve ser levado em consideração isso também. Aqui tem várias outras coisas que devem ser levadas em consideração. Controle de criptografia, caso necessário, né, para ninguém roubar as informações. Política dessa criptografia, que tipo de criptografia eu vou usar. Quando eu falo de gerenciamento de chave, eu estou falando de criptografia, que uma ponta ela cria a criptografia e cria uma chave. Na outra ponta que recebe a informação, ela recebe essa criptografia e a chave para desencriptografar. Então funciona assim a criptografia, né? De uma forma bem simples. Né? Explicando de uma forma bem simples. Segurança dos arquivos no sistema, então eu tenho que ver aqui se o meu sistema tem segurança nos arquivos, tem um controle do software aí operacional, né? Do software que faz as vendas, quem é que entra, quem é que sai, quem é que loga, quem não loga, proteção dos dados dentro do sistema, controle de acesso ao código-fonte do programa. Isso daqui normalmente só se a pessoa for programador que vai ter acesso, caso contrário não. Então normalmente cabe aí para as pessoas que desenvolvem. Segurança em processo de desenvolvimento e de suporte. Tá? Então é necessário existir essa segurança em quem desenvolve o sistema, já zelar por ela. Quem dá suporte ao sistema também. Procedimentos para controle de mudança, análise crítica e técnica de aplicações após mudanças no sistema operacional. Então, caso for feita alguma mudança, verificar se houve algum impacto no negócio. Restrições de mudança em pacotes de software. Vazamento de informação deve ser levado em consideração também. Né? Desenvolvimento e
de terceirizados de software, ou seja, eu comprar software de terceiros, pessoas com quem eu não estou acostumado, tem que ser verificado se está tudo conforme os padrões de segurança, gestão de viabilidade técnica e de vulnerabilidade técnica, ou seja, controlar se existe alguma vulnerabilidade no sistema. 13. Gestão de incidentes e segurança da informação. Então, aqui é assegurar que fragilidades de eventos de segurança da informação associadas com sistemas de informação sejam comunicados, permitindo uma ação corretiva em tempo hábil. Então, eu tenho um sistema de venda, foi invadido, alguém roubou minhas informações. Esse sistema ele tem que ter mecanismos para, se não conseguir evitar a invasão, mostrar rapidamente que houve a invasão. Então, tem que notificar as fragilidades, né, desses eventos que envolvem informação, notificar eventos de segurança de informação, caso eles sejam burlados, notificar quais são essas fragilidades que esse evento que foi abordada, né, nesse evento de segurança, fazer uma gestão de incidentes, segurança da informação e melhoria, isso cabe à empresa, né? Caso exista problemas com a segurança, existem uma série de responsabilidades e procedimentos para serem seguidos para evitar que esses incidentes ocorram. E aí, coletar evidências, né? Porque uma pessoa entrar em um site e roubar dados é crime, né? E coletando evidência pode chegar em quem é o culpado. Gestão de continuidade de negócio. Então, se eu tenho o sistema no ar, eu tenho que manter ele ali trabalhando, né? Normalmente 24 horas por dia, se tratando de um comércio digital. Então, esse tópico ele tem o objetivo de falar uma série de passos para não permitir interrupção de atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos de falha ou desastres significativos e assegurar a sua retomada em tempo hábil, caso for necessário. Então, aqui eu tenho aspectos da gestão de continuidade de negócio relativo à segurança da informação. Então, eu sempre vou estar ligado à segurança da informação. Se a minha segurança da informação for burlada, todo o meu processo de trabalho, tudo que eu estou fazendo está em risco. Então, eu tenho que ter a segurança da informação em todo o processo de continuidade do negócio. Eu quero expandir o meu negócio, eu vou pensar em segurança da informação. Eu vou fechar o meu negócio, eu vou pensar em segurança da informação. Então, sempre vai ter que ter uma análise e avaliação de riscos. Desenvolvimento e implantação de planos de continuidade relativa à segurança da informação. É o que eu falei, tudo que eu for fazer eu tenho que ter em vista isso, porque eu estou falando de um comércio digital e a informação é o que está rolando ali na tela do computador, tá? Testes, manutenção e reavaliação de plano de continuidade de negócio tem que ser constantemente feito. Conformidade. O objetivo é evitar que qualquer lei criminal, civil, estatutos ou obrigações contratuais, quaisquer requisitos de segurança da informação. Então, evitar violação de leis. Sempre estar, então, em conformidade com requisitos legais, com a legislação vigente, ter em mente os direitos de propriedade intelectual, ou seja, eu vendo um livro, ter em mente que aquele livro não é meu, mas eu estou vendendo um livro de um terceiro, tá? Que fazer a proteção de registros organizacionais, né? As coisas que acontecem dentro de uma organização, de um software, eu ter tudo isso registrado e protegido. Proteger os dados pessoais, principalmente quando eu trato de cadastros de dados de pessoas, envolvendo, por exemplo, informações bancárias. Prevenção de mau uso de recursos de processamento de informação, tá? Ou seja, tudo funcionar nos conformes. Regulamentação de controle de criptografia, que é uma das principais ferramentas de segurança da informação, é a criptografia. Então, tem de estar em conformidade com normas e políticas de segurança da informação e conformidade técnica, né, se tratando aí de manutenção de computador, dentre outras coisas.
Conformidade com políticas e normas de segurança da informação. Isso daqui vai de empresa para empresa, tá? Ela que decide quais vai ser as normas e as políticas. Verificação de conformidade técnica, ver se está tudo em dia. Consideração quanto às auditorias de sistemas de informação, controles de auditoria de sistemas de informação, caso eles houverem, e proteção de ferramentas de auditoria da informação, caso elas existirem. E acabei aqui esse slide. Alguma dúvida, galera? Manda aí para mim fazendo um favor, caso exista alguma. Se não existe nenhuma, vamos lá, deixa eu pegar aqui a próxima aula. Então, tem só esse, volta. Deixa eu ver qual que era essa. Não. Só um segundinho aí, galera. Já falei sobre isso. Quero falar sobre segurança. Essa aqui foi o que eu acabei de falar. Então vai ser essa daqui mesmo. Não, esse daqui eu já falei também, é o 7. Só um segundo aí, galera. Tá. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso daqui em tela grande. Ou pelo menos baixar isso daqui e eu apresentar. Deixa eu ver. Aí, tá baixando. Isso. Então aqui a gente falou bastante sobre. Cadê tela cheia? Sobre segurança da informação, né? No outro slide, um monte de lei e normas sobre isso, mas o que é realmente segurança da informação, né? Então vamos lá. Vamos ver isso daqui de uma forma mais aprofundada um pouco. Bom, esse conteúdo aqui está dividido em 6 partes. Primeiro, o que é informação, quais são os principais conceitos de segurança da informação, por onde eu devo começar a pensar em segurança da informação, o que são repositórios de informação. A gente vai falar um pouco sobre hackers e crackers, tá? São 2 tipos que eu tenho aí. E quais são as principais ameaças digitais. Então, primeiro, o que é informação? Se eu for para o dicionário, vai estar lá, ato ou feito de informar ou informar-se. Comunicação, conjunto de conhecimentos sobre alguém ou alguma coisa, conhecimentos obtidos por alguém, fato ou acontecimento que é levado ao conhecimento de alguém ou de um público através de palavras, sons ou imagens, e elemento de conhecimento susceptível de ser transmitido e conservado graças a um suporte e um código. Então essa aqui é a definição do dicionário. A informação é tudo que trafega na rede para a gente da computação, tá?
Então, eu estou conectado na internet, eu estou enviando, estou recebendo dados, isso é informação para gente, ok? Tenham isso em mente. Ainda fala aqui, ó, aquilo que pertence legitimamente a alguém ou sobre o qual alguém tenha direito pleno, bem, posse, patrimônio físico e material. Bom, tudo isso se aplica, né? Uma informação na internet sempre tem uma origem, sempre tem alguém que, no caso, disparou essa informação. Então, é um bem de alguém. Então, e quando patrimônio é informação? E aí? No caso de comércio digital, normalmente é isso. Patrimônio seu é informação. Às vezes a pessoa tem o site lá e ela não tem um estoque, ela somente vende, aí se vender, ela entra em contato com quem fornece e despacha o produto. Então, a informação pode ser um patrimônio, tá? Na maioria das vezes é. E hoje em dia a informação, na maioria das vezes, é mais valiosa do que o patrimônio. Imagina, por exemplo, se roubar os dados computacionais de uma rede bancária. Dane-se o dinheiro que o banco tem lá. É importante? É. Mas com certeza o prejuízo vai ser maior se roubar os dados dos clientes do que se roubar um cofre do banco. Então a informação ela é um patrimônio. Tá? Então, segundo a Universidade da Califórnia, existem aí, isso em 2005, tá? Eu não tenho dados atuais. Mas naquela época, você imagina quanto vai ser hoje. Existia aproximadamente 2,5 bilhões de documentos acessíveis na web. Naquela época. A gente está aí, ó, mais quase 17, 15, 15 anos atrás. Hoje isso daqui já deve estar, sei lá, 7, 8, 10 bilhões. Então, esse número cresce cerca de 700 mil páginas por dia. Ou seja, dá para imaginar quanto estaria hoje, né? Então, olha o tanto de informação trafegando na internet. Então, os velhos chargões, né? O segredo é a alma do negócio. Na verdade, se tratando de comércios digitais, pegar essas informações e conseguir tirar delas coisas que sejam relativamente significativas para o nosso negócio é que é o segredo, né? Então, toda essa informação trafegando, ela deve ser utilizada. E as novas tendências, né? O mundo cada vez mais globalizado, né? Ambiguidade de informações, isso daqui é bem comum. Ter várias fontes com a mesma informação, né? Isso existe mesmo. E o acesso à informação cada vez mais difundido, isso daqui também, né? A gente vive a era da informação, então todo mundo tem acesso a um computador, a um celular, todo mundo está conectado, então essa é uma tendência, né? E vai durar aí, acho que o resto da humanidade assim. Então, quais são os conceitos? Uma corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. Né? Que isso daqui é um ditado, porque se o elo é fraco, então quer dizer que a corrente inteira está comprometida. Então eu tenho que pensar, quando eu falar de segurança, eu não tenho que pensar em um ponto forte e um fraco, eu tenho que pensar na organização ou no sistema como um todo. Tá? Então, tudo tem que ser forte, ou seja, tudo tem que ser bem elaborado e bem planejado. Bom, então falando de segurança da informação num conceito mais voltado para comércio eletrônico, né? É um conjunto de medidas que se constitui basicamente de controles, políticas de segurança, tendo como objetivo a proteção das informações dos clientes e da empresa, chamado de ativos e bens, controlando o risco de revelação ou alteração por pessoas não autorizadas. Então, essa daqui é a definição, né, do que é a segurança da informação. Certo? Então, esse controle ele deve ser existido, deve existir, deve ser rigoroso o tratamento dele. Ainda falando um pouco agora sobre política de segurança. Trata-se aí das normas, né, que são definidas
das regras, dos direitos que os usuários têm, que são definidos aí como proteção adequada dos ativos de informação. Então, a política de segurança são as normas que vão ser adotadas para proteger essas informações. Isso varia de empresa para empresa. E aqui tem uma imagem que é bem bacana, né? O que são dados? Dados são informações, porções de informação. E um conjunto de dados é uma informação. Então, pensando em alguns dados aqui, ó, cartões de crédito, planos de marketing, código-fonte de sistema, informações de RH, são dados de um sistema, né, de um sistema aí computacional. Eu tenho alguns serviços que estão aí disponíveis na internet, né, ou que são disponíveis. Websites, acesso à internet, controladores de domínio, né, que é o que é um domínio? É o nome do seu site, tá? E sistemas do tipo ERP, que são sistemas de controle de segurança. Por outro lado, eu tenho a comunicação, que envolve logins, transações financeiras, correios eletrônicos, dentre outros mecanismos de comunicação. Tudo isso junto gera o que a gente chama de bens da empresa, tá? Da empresa digital. Então, os dados, os serviços e a comunicação são meus bens, os ativos. Bom, e aí pensando, e eu tenho que zelar pela segurança desses ativos. Então, algumas coisas devem ser definidas antes de a gente falar dessa de segurança de ativos. A primeira delas, a ameaça. O que é uma ameaça, né? É um evento ou atitude indesejável que potencialmente remove, desabilita, danifica ou destrói um recurso. Então, se tratando aí de sistemas computacionais, tudo que possa invadir um sistema e alterar ou excluir, destruir uma informação lá dentro. Então, isso é uma ameaça. O que seria então a vulnerabilidade? Normalmente é o que dá a brecha para ameaça. Então, caracteriza uma fraqueza, tá? No caso aí do sistema computacional. Caracteriza características de modificação de captação que podem ser alvos de bens ativos ou recursos intangíveis de informática, respectivamente software ou programas de banco de dados, ou informações, ou ainda a imagem corporativa. Então, vulnerabilidade é uma brecha no sistema, tá? Seja em qualquer aspecto do sistema, que possa gerar uma ameaça. E o risco? É a probabilidade ou não de uma ocorrência de ameaça, tá? A probabilidade que uma ameaça explore uma determinada vulnerabilidade de um recurso. Tá? Nem sempre, se tratando de sistemas computacionais, tem riscos que vale a pena contornar. Às vezes, a probabilidade de ocorrer uma invasão é tão baixa que não é necessário gastar dinheiro com isso ou não é viável. O custo para contornar esse risco é muito caro. Então, se convive com esse risco, tá? E às vezes você tem que corrigir rapidamente. Depende, né, do tipo de risco e da probabilidade dele acontecer ou não. Então, a ameaça é o evento. Vamos dar aqui um exemplo prático. Assalto a uma agência bancária seria o evento. O que aconteceu? É a ameaça, né? A vulnerabilidade. Os caras lá tem um sistema de liberação manual de porta giratória pelos vigilantes. Esse seria o ponto falho. Então, qualquer vigilante consegue liberar a porta giratória. O risco é baixo devido ao percentual de acesso versus o universo das agências bancárias, mas é alto se comparado com as tentativas frustradas versus as bem-sucedidas. Então, tem que ser levado em consideração todos esses pontos. Eu vou ou não gastar para melhorar isso? Então, você tem que classificar o risco como sendo alto ou baixo. Ver a vulnerabilidade, qual que é a ameaça. Então, quando eu junto confidencialidade, integridade, disponibilidade e segurança, eu tenho um princípio perfeito de segurança da informação.
Vamos falar aqui de dados, né? Tudo que trafega na rede, se eu tiver um comércio eletrônico, está incluso nisso, são informações, são dados. Então, esses dados eles têm que ser confidenciais, tá? No caso da necessidade que eles sejam confidenciais, eles têm que ser corretos, têm que ser íntegros e eles têm que estar disponíveis de uma maneira correta. Tudo isso junto eu gero uma segurança adequada de informação, tá? Então eu preciso disso da segurança para conseguir fazer com que tudo isso funcione. Então, princípio da confidencialidade. Princípio da confidencialidade. O primeiro, o C. Propriedade de manter a informação a salvo de acesso e divulgação não autorizado. Então ela é confiável se ela garante isso. O outro aspecto, proteger informações contra acesso de qualquer pessoa não devidamente autorizada pelo dono da informação. Ou seja, as informações e processos são liberadas apenas para pessoas autorizadas. Então, isso prevê o que é confidencialidade em um sistema. O I, integridade. O que é integridade da informação? Manter a informação acurada, completa e atualizada. Então, ou seja, a informação sem estar alterada, a informação correta, completa como ela é e sempre atualizada. Também o princípio da segurança da informação, através do qual é garantida a autenticidade da informação. Então, garantir que aquilo lá é autêntico, é verídico, é verdade. Tá? Então, desenvolver meios para que isso aconteça. O usuário que arquiva os dados espera que o conteúdo de seus arquivos não seja alterado por erros do sistema, suporte físico ou lógico. Isso também deve ser levado em consideração, tá? Para garantir a integridade da informação. E a disponibilidade, que em inglês seria essa palavra aí, que eu não vou me arriscar aqui falar, porque o meu inglês não é lá muito bom. Mas vamos lá. Propriedade de manter a informação disponível para os usuários, quando estes delas necessitam. Então, relação de porcentagem de tempo em uma unidade de equipamento de processamento que está funcionando corretamente. Pensando aqui no banco é bem fácil, né? Pego meu celular, uso o aplicativo, já estou vendo em tempo real as minhas informações bancárias. Essa disponibilidade ela tem que ser correta, tem que estar disponível, o usuário tem que acessar a qualquer hora, ela tem que estar íntegra, né? Porque são meus dados bancários. Então, isso daí é a disponibilidade, ou seja, fornecer a informação em tempo real correta. Então, tem alguns princípios aqui, né? Bom, eu tenho então aqui controles de acesso para acessar a minha informação, né? Então, normalmente, se eu tiver um comércio digital, eu tenho que controlar quem vai acessar esse comércio ou não, tá? Então, as vias quem sou, o que sei, o que tenho, geram um controle de acesso. E esses aqui são alguns métodos para garantir um controle de acesso correto. Aqui não vem o caso que é cada um deles, mas são aplicados métodos aqui para controlar quem acessa um sistema. Bom, nesse controle de acesso pode haver auditorias para descobrir se o controle de acesso está ocorrendo de uma forma correta. Autorização, ou seja, o controle de acesso gera autorização para quem vai acessar ou não a informação. Por meio de níveis de acesso, eu posso gerar identificação e sigilo ou não de informação. Então, determinada pessoa tem um nível de acesso X no sistema, ela só vê informações de venda. Determinada pessoa tem acesso X e Y, ela vê informação de venda, mais o fluxo de caixa, e assim por diante. Então, esse conjunto aqui de controle de acesso gera essas camadas aqui. E a autenticação, né? Ter a certeza de quem está acessando é a pessoa realmente que está autorizada a fazer esse acesso da informação. Então, o controle de acesso tem que dar suporte aos 3 itens que a gente citou anteriormente.
São mecanismos que limitam acesso a recursos baseando-se na identidade do usuário, grupo que integra a função que assume. Insegurança é suportada pela tríade AA. Essa última parte aqui não vem ao caso, tá? Voltando a esse tópico anterior, vários mecanismos hoje, além de login e senha, fazem com esse papel de segurança, né? Biometria, leitura de íris, reconhecimento facial, dentre vários outros. Então, isso daqui foi evoluindo com o passar do tempo. A auditoria, né, é a capacidade que o sistema tem de determinar as ações e comportamentos de um único indivíduo no sistema e identificar esse indivíduo. Tem sistemas que traçam um perfil de usuário, e se a pessoa sair desse perfil, o próprio sistema identifica que não é ele, tá? E aí já existe uma série de mecanismos aí por trás. Então, a trilha de auditoria são tentativas de acesso, normalmente, quando a pessoa tenta várias vezes acessar e não consegue, dá erro, travar o acesso, isso acontece muito no banco. Tenta passar por a sua senha mais de 3 vezes, ele vai bloquear e mandar você ir no caixa. Problemas de erros de máquina, tá? Isso daqui também é avaliado. E outros eventos monitorados ou controlados. A autenticação, então, é a propriedade de confirmar a identidade de uma pessoa ou entidade. Meio pelo qual a identidade de um usuário é confirmada e garante que ele realmente diz quem é ser. Login, senha, biometria, leitura de íris, dentre aí todos esses meios de acesso é levado em consideração aqui. Autorização são os direitos ou permissões de um indivíduo ou processo para ter acesso a um recurso. É o que eu falei, né? Níveis de acesso de informação. Após a identificação de um usuário terem sido estabelecidos, os níveis de autorização são determinar extensões dos direitos que esse usuário pode ter em um dado sistema. Então, o sigilo trata-se do nível de confidencialidade e garantia de privacidade de um usuário no sistema. Então, garante a privacidade dos dados do usuário em relação ao operador do sistema, e a identificação é o meio pelo qual o usuário confirma a sua identidade, tá? E consegue a autenticação e autorização para acesso. Então, aqui tem vários aspectos, né? Senha, biometria, por raio-x não é muito usado, né? Cartões de segurança aqui, que é chamado de RFID, também não é uma tecnologia muito usada. Leitura de íris, chip subcutâneo não é usado, mas no Japão já é uma ideia aí que existe, tá? Alguns chips colados em produtos para identificação desses produtos e a leitura facial. Então, por onde eu começo a segurança da informação, né? O que eu faço para começar a me preocupar com isso? Primeira coisa, entender as leis que regem a segurança da informação. Ninguém acredita que nada de mal possa acontecer até que acontece, tá? Então você tem que estar sempre ciente que sempre alguma coisa pode acontecer. É a primeira coisa que você tem que ter em mente se tratando de segurança da informação. A segurança só funciona se a forma de se manter seguro for uma forma simples, tá? Nada muito mirabolante. Metodologias práticas, rápidas e simples para a segurança da informação normalmente são os melhores caminhos. Se você não realiza as correções na segurança, sua rede não será sua por muito tempo. Quer dizer, identificou uma falha, vai lá e corrige, manutenção preventiva, né, da segurança. Caso contrário, vão invadir a sua rede, vão invadir o seu sistema. Vigilância eterna é o preço da segurança. Monitoramento constante da segurança da informação, da sua rede, do seu sistema. Isso daí é o preço da segurança. Tá? Senão você não identifica as falhas. Segurança por obscuridade não é segurança. Eu nunca acho quando eu trato de segurança. Eu sempre tenho que trabalhar com fatos. Então, nunca acho, eu sempre confirmo. Tá?
E logs. Se não auditá-los, melhor não tê-los. Logs é controle de acesso ao sistema. Eu tenho que verificar quem está acessando o sistema. Se eu não me preocupar com isso, então para que eu vou ter? Não é necessário. Então, essas são as leis imutáveis da segurança da informação. Tá? Existem realmente alguém tentando quebrar ou adivinhar sua senha? Se isso existir, eu tenho que tentar contornar, eu tenho que saber quem que é, se é seguro ou não. A rede mais segura é uma rede bem administrada? Com certeza, tá? Então tem que ter gerenciamento de uma rede de comunicação de dados. A dificuldade de defender uma rede é diretamente proporcional à sua complexidade. Tá? Quanto mais complexa a minha rede computacional, né, como é as minhas redes de computadores, mais difícil é de defender ela. A segurança não se propõe a evitar riscos, e sim a gerenciá-los. Exatamente. A segurança da informação, ela tenta gerenciar os riscos e tenta indicar soluções, tá? Quem implanta soluções são os desenvolvedores de software. E a tecnologia não é tudo, tá? Nem tudo se resolve por meio de computação, mesmo se tratando de comércios eletrônicos. Então, qual que é a responsabilidade da empresa? Desde que uma empresa fornece acesso à internet aos seus funcionários, essa empresa torna-se responsável pelo que ele faz, a menos que possa provar que tomou as medidas cabíveis para evitar problemas. Isso daqui é uma lei, tá? Eu sou dono da empresa, eu tenho um funcionário que acessa a minha internet. Se o cara entrar no banco e roubar por ela, eu acabo sendo responsável por isso também, porque eu não forneci segurança na minha rede ou meios na minha rede para identificar quem fez isso. Então eu tenho que me respaldar. Por isso segurança é tão importante. Então segurança é um processo que tenta manter protegido um sistema complexo composto de muitas entidades. Tá? Então quais são essas entidades? Tecnologia, que envolve o hardware, software e redes. Tá? Então é tudo que mantém um site funcionando. Os processos são procedimentos e manuais, são as regras utilizadas, né, para fazer com que a tecnologia funcione. E as pessoas têm a ver com quem acessa o sistema. E envolve aí, no caso, cultura e conhecimento dessas pessoas no ativo de segurança. Né? Então, isso daí, cultura e conhecimento, vai de encontro com o impacto da segurança no caso das pessoas que acessam o sistema. Estas entidades interagem das formas mais variadas e imprevisíveis, tá? Principalmente pessoas, tá? A pessoa, ela às vezes ela pode inserir algo ou fazer algo que não é previsível. A segurança falhará se focar apenas em uma parte do problema, ou seja, o problema deve ser tratado sempre como um todo. E tecnologia não é nem o problema inteiro, nem a solução inteira, tá? Então, normalmente, é o que eu falei, o foco nunca é a tecnologia para a solução do problema. Uma parte pode ser ela, mas nem sempre é somente a tecnologia. Então, tem que ser feita uma análise de segurança constante, definição e atualização de regras de segurança, que é a política de segurança da empresa, deve ser sempre feita e atualizada, implementação e divulgação dessas regras para quem trabalha aí na empresa, né, ou junto com o sistema, administração de seguranças, fazer monitoramento, alerta e resposta a acidentes de forma rápida, e auditorias, verificar se realmente tudo isso está sendo cumprido. Aqui, essa parte pode pular, pode pular. Pode pular. Aqui são certificações de segurança da informação. Isso daqui é para quem trabalha com desenvolvimento, tá? Não precisa da gente se preocupar com isso. Bom, e chegou a parte de repositórios. Galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui e terminar na próxima aula, tudo bem? Pode ser? Vocês concordam?